I'm your brother. Like, you was just talking about this. You was just talking about it. I'm officially primary custodian of the kids. Oh, yeah. What about the child support? It? Tony, that's crazy. Why? Are you kidding me? All of this financial burden with my children is on me? What? This is not fair. He doesn't have to pay nothing of it? Nothing? This is up. Nesse começo, vemos que a moça em questão claramente queria se livrar do homem. Não sabemos quais eram as condições do relacionamento, então fica difícil avaliar se ela realmente vivia uma relação conturbada, problemática, e se, nesse caso, a separação era de fato a melhor decisão. O que percebemos no final é uma mulher que se sente extremamente liberta. Ela demonstra estar aliviada, como se finalmente estivesse livre do compromisso de esposa. Ao que tudo indica, ela desejava muito essa separação. Porém, aparentemente, acreditava que seria apenas uma separação física, o rompimento da convivência com o ex-marido. Mas, no fim do vídeo, ela demonstra surpresa ao descobrir que a separação não seria apenas física, seria também financeira. Sabemos que existem muitos casos em que mulheres realmente vivem relacionamentos péssimos, e é importante lembrar que, sim, existem homens com uma visão distorcida do que significa ser marido. Isso é um fato. No entanto, o que também temos observado em muitos relacionamentos modernos é um número significativo de mulheres que entram em um casamento visando benefícios que vão além da construção de uma vida em conjunto. E não estou falando dos frutos naturais de uma união baseada em parceria, respeito e construção mútua. Estou falando de casos em que algumas mulheres entram em relacionamentos buscando estabilidade financeira, não apenas durante o casamento, mas inclusive pensando em um possível divórcio no futuro. Buscam homens que assumam um papel quase paternal. E pai é pai o tempo todo. Nesses casos, quando pedem o divórcio, algumas recorrem à justiça esperando continuar colhendo benefícios financeiros do ex-parceiro. Ou seja, não estão buscando apenas um provedor dentro do casamento, mas alguém que continue sustentando esse padrão mesmo após o fim da relação, inclusive enquanto já estão com outro parceiro. No Brasil, se eu não estiver enganado, a justiça tem revisto alguns entendimentos nos últimos anos. Ainda assim, existem casos recentes em que ex-esposas conseguiram pensão não apenas para os filhos, mas também para si próprias. E é aqui que entra uma discussão delicada. Uma coisa é a responsabilidade com os filhos, que em algum momento se tornam adultos e independentes. Outra coisa é manter financeiramente uma ex-esposa por tempo indeterminado. Mesmo quando há prazo estabelecido, ainda podem existir brechas na legislação que permitam a prorrogação dessa obrigação. E isso levanta um debate importante. Até que ponto isso é justiça, e em que momento pode se transformar em uma dependência permanente? Recentemente encontrei uma velha amiga e ela me contou que se divorciou. Fiquei muito surpresa porque ela e o marido eram um casal tão fofo e já estavam juntos há 11 anos. Então eu perguntei pra ela, o que aconteceu? Achei que algo ruim tivesse acontecido. Ela disse, sinceramente, eu só estava entediada. Tipo, meu marido, tudo o que ele fazia era trabalhar. Eu era dona de casa, tínhamos 3 filhos, e eu simplesmente fiquei solitária e entediada. E ela disse que, quando falava sobre isso, ele até a levava para sair, mas para ela era simplesmente entediante. Ela sentia que precisava de um pouco de emoção na vida, sentia que era apenas mãe e esposa, e que o marido não proporcionava isso para ela. E ela tinha outras amigas que tinham, sabe, namorados ou que tinham acabado de se casar e estavam sempre saindo, sempre viajando, sempre festejando, tipo indo pra balada, indo pro bar, saindo com os amigos, e eles não faziam nada disso. E quando ela falava disso com o marido, ele sempre dizia algo como, eu preciso trabalhar. Tipo, sabe, eles tinham numa casa grande, tinham coisas boas, ele só queria trabalhar. Então eles acabaram se divorciando e agora, sabe, ela está solteira, mora sozinha, trabalha e está namorando. Aí eu disse pra ela, deve ser empolgante, né, namorar e tal. E ela disse, não, eu odeio isso pra caramba. E eu perguntei, por quê? E ela falou, porque tudo o que eles querem é se divertir. Só querem ir pra balada, só querem ir pro bar, só querem sair, curtir e pronto. Ela disse, ninguém quer me ajudar. Tipo, eu estou tentando encontrar alguém que vá me ajudar a cuidar dos meus filhos. Ela disse, eu só quero alguém que seja um provedor, não só alguém para se divertir.
Então eu falei: mas não era isso que seu marido fazia? E ela disse: eu sei, eu sei. E pelo que parece, agora o ex-marido dela está namorando alguém, sério mesmo. Eles estão divorciados há 3 anos e ele está namorando essa garota há 2 anos. Ela tem 2 filhos e eles já estão morando juntos. Ela disse que ele está cuidando totalmente dela. Tipo, a garota não trabalha, ela é dona de casa, eles ainda não tiveram filhos juntos, mas estão planejando ter. E ela está irritada porque diz: como ele conseguiu seguir em frente tão rápido? Tipo, sabe, eu nem consigo encontrar ninguém e ele já achou alguém tão rápido e nem quis nos dar outra chance. Tipo, blá blá blá. E eu fiquei tão confusa porque pensei: ok, então você se divorciou dele porque ele estava sempre trabalhando e você estava entediada. Agora você está solteira, saindo, se divertindo, namorando, mas você não gosta disso. Agora você quer alguém que cuide de você, um provedor. E seu ex-marido, tudo o que ele queria era ser um provedor. Por isso agora ele está namorando alguém para quem ele não tem problema em prover para ela e para os filhos dela. E ela está irritada porque diz: por que ele iria procurar alguém que já tem filhos? Tipo, ele já tem filhos, por que ele iria querer assumir essa responsabilidade? E eu fico tipo: espera, você não está procurando alguém para assumir essa responsabilidade? Agora, na segunda parte, vemos uma amiga claramente incomodada com a própria amiga. E, olha, bom saber que ainda temos mulheres com bom senso. A moça esperava se divorciar e, com isso, resolver a frustração do casamento. Algo como: estou casada e entediada. Minhas amigas estão namorando, outras até se casando, e parecem extremamente felizes. Elas ficam curtindo a vida, passeando, indo a festas, viajando com frequência. Então, a conclusão a que ela chega é que o problema seria o marido que escolheu. Na minha visão, essa moça do relato, na verdade, estava com inveja. E talvez não tenha entendido que as amigas que estavam namorando ou se casando ainda estavam no início dos relacionamentos. Muitas vezes, ainda naquela fase leve, empolgada, ou até mesmo com homens que não são tão responsáveis assim, mas que estão ostentando uma vida que, no futuro, pode não se sustentar, seja por problemas financeiros ou até por separação. Vamos avaliar isso com calma. Eu, sendo um homem responsável, casado, com filhos, minhas preocupações seriam gerar recursos e mantê-los. Ver se o emprego está bom, se o salário está suprindo as necessidades e permitindo investimentos. Eu buscaria isso. Não abriria mão da segurança de uma vida mais estável lá na frente por algumas festas e viagens que podem, sim, ser apenas ostentação, ou, sei lá, imaturidade de um casal mais jovem, onde ambos entendem que devem priorizar gastos em vez de segurança financeira. Nesse caso, acredito que a moça não entendeu que tinha se casado com um homem mais consciente. A preocupação dele era garantir a casa e a família, provendo tudo. E, pelo que conseguimos perceber no relato, ele cumpria esse papel. Então, sim, ele estava sendo um bom homem dentro do perfil que escolheu ser. Mas ela não deu valor a isso por causa da inveja que sentia das amigas, que provavelmente tinham uma vida sem filhos, e talvez fossem mais jovens, como já comentei, ou seja, estavam vivendo o início das relações. E o que mais vemos nas redes sociais é exatamente isso: casais jovens, muitas vezes sem filhos, mostrando festas e viagens. O que talvez ela não tenha percebido é que muitos desses relacionamentos não vingam. São frágeis e se encerram em pouco tempo. Ela ficou com inveja de um modelo de relação que pode ser instável. Foi uma decisão precipitada, no mínimo. Depois de um tempo, mesmo já namorando, ela começou a se cansar dessa vida de curtição, balada, festas, viagens. Não se adaptou. Tentou entrar em um estilo de vida que já não pertencia a ela, ou talvez nunca tenha pertencido. No fim das contas, parecia mais inveja de uma vida que, quando finalmente experimentou, percebeu que não era o que realmente queria. E como se não fosse o bastante, ainda ficou incomodada ao ver que o ex-marido já estava em outro relacionamento, com uma mulher que também tinha filhos, e ele decidiu manter o mesmo perfil: homem maduro, trabalhador, consciente de que a vida não é só festa. Podemos até discutir se começar uma relação com alguém que já tem filhos é algo que todos fariam. Eu, sendo solteiro e sem filhos, talvez evitasse, e sugeriria cautela a quem está na mesma situação.
Mas, no caso dele, ele já é pai. Então, de certa forma, ambos se encontram na mesma posição. Existe uma compatibilidade aí, e, dentro do perfil dele, pai, provedor, responsável, está coerente. A atual companheira dele tem um homem que cuida dela e dos filhos, inclusive filhos que não são dele biologicamente. Já a moça que decidiu buscar homens mais festeiros, que queriam curtir a noite e viajar por aí, se deparou com uma realidade diferente. Esse tipo de homem pode até sair, pode até namorar, mas assumir, no longo prazo, a responsabilidade de prover e assumir filhos de outro relacionamento. Muitos não querem. E ainda vemos outro ponto. Além de agir por inveja, houve certa inconsequência. Ela pediu o divórcio convicta de que o problema era o marido. Quando se arrependeu, ficou frustrada porque ele não quis dar outra chance. Aí fica fácil, né? Vou te deixar, vou curtir a vida, vou compensar o tempo perdido. Aí depois, não, peraí, não era isso que eu queria. Vamos voltar? Não, não vamos. Ela aparentemente não imaginou que seria responsabilizada pela própria imaturidade. Talvez tenha pensado que, se desse errado, o ex-marido estaria lá, de braços abertos, esperando. E isso não aconteceu. No fim, é bom saber que o colega não era apenas um homem financeiramente responsável, mas também alguém emocionalmente firme. Por esse vídeo é isso. Deixa o like e se inscreve no canal. Aproveita para deixar seu comentário. Vejo vocês no próximo vídeo.